Cara, vou falar uma coisa pra vocês que se fosse combinado não teria dado tão certo quanto. Eu já subi aqui algumas vezes, essa aqui deve ser a quarta, acredito eu. É a quarta, né? É, isso amanhã é quinta, é verdade. Muito bom. Contratar você. Cara, toda vez que eu subo aqui treme, mas cadê ela? Bia, cadê Bia? Hoje você conseguiu fazer tremer de uma maneira incrível. Porque não foi combinado, mas o que você falou, pelo que eu escrevi, eu não escrevi muita coisa. Geralmente, quando eu tô aqui, eu gosto de elaborar uma coisa bem legal. Eu sou um cara metódico. Eu gosto de escrever, eu gosto de pesquisar e ir a fundo. E eu fiquei fora algumas semanas, eu estava em Barretos fazendo um treinamento. E eu conversando com Deus, pedindo para Deus me ajudar a encontrar um direcionamento sobre o que Ele queria com esse tema. E demorou. Tive algumas experiências, tive algumas situações que me abriram os olhos. Honestamente, eu não sei quanto tempo que vai levar. Pode ser em 20 minutos ou pode ser os 50 minutos que estão aqui. Mas eu peço que você ouça com carinho. E do fundo do meu coração, não é uma palavra coach, não é motivacional, não é para dar aula de finanças para ninguém. Mas é para abrir os ouvidos a tudo que Deus tem para dizer. E eu quero ser esse canal. Deixa eu tirar esse telefone daqui que está vibrando o tempo todo no meu bolso. Que ele não para um minuto. Mas antes de eu começar, eu quero orar com vocês. Pode ser? Senhor Jesus, eu te agradeço por mais uma oportunidade em cima do seu altar, Pai. Eu te agradeço pela sua graça, eu te agradeço pela sua misericórdia, porque o Senhor se entregou para nós, Pai. Senhor, eu te agradeço pela vida de cada irmão que está aqui. Senhor, eu te agradeço pela vida do irmão que vai assistir ou que está assistindo nesse momento. Pai, abra os corações. Faça do seu jeito. Faça da maneira que o Senhor quiser fazer, do jeito que o Senhor tem que fazer. Mas que nesse momento, que eu me cale, Senhor. Que meu coração não fale pela vontade do homem, mas sim pela vontade do Senhor. Pelo que o Senhor Espírito Santo tem para nós nessa noite. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Aí no final, no Santo dos Santos, a sua... Opa. Isso, porque é só fumaça, porque me veio graça na cabeça. Sua fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, e só tua graça me basta. E quando a gente fala isso, ao mesmo tempo, tanto dentro quanto fora, o ser humano se esquece de que Deus está ali o tempo todo com a sua mão estendida, a sua mão potente, como um ser onipresente, onipotente e onisciente. E o homem se entrega às virtudes que o mundo tem para oferecer. O homem se entrega ao mundo de uma maneira que ele não deve se entregar. O homem serve ao dinheiro de uma maneira que ele não deve servir. Entender que Deus é o Senhor e dono de tudo que há nessa terra. Muitas vezes é assustador como as coisas acontecem na nossa vida. E muitas delas parecem não ter controle nenhum e simplesmente nos pegam de surpresa. O orçamento do mês que ficou apertado, uma conta que caiu no esquecimento, uma urgência que precisou ser atendida com recursos contados. Também deixamos com que as decisões fiquem nas mãos dos homens e entregamos para eles o poder de mudar ou dar destino ao que nos pertence. Quando fazemos isso, a nossa fé é reduzida e anulamos todo o poder que ele tem sobre a nossa vida. Repito, nós anulamos todo o poder que Deus tem sobre a nossa vida, mas não conseguimos anular o poder que ele tem de mudar as situações. Nenhum homem tem poder de limitar a Deus, nem mesmo nós, os seus servos. Quando eu escrevi isso aqui, a questão de falar de dinheiro, ela acaba sendo um pouco complexa para quando as pessoas elas não conseguem abrir os olhos porque realmente o dinheiro pode ou não pode fazer. Eu já tive oportunidades
de acompanhar situações de pessoas passarem por cirurgias e você ouvir dizer assim que cada fiozinho que está passando dentro do peito do paciente, cada um vale R$500 mil. E aí você fica, cara, é algo assim, absurdamente louco. E essa semana eu tive uma experiência louca com isso também, de ouvir médicos falando que a cirurgia era por dinheiro. No momento da cirurgia do paciente, falar, você sabe quanto dinheiro tem nessa mesa? E aí você fica abismado, porque aí uma coisa vai somando a outra, e uma coisa vai somando a outra, e você percebe quão triste é o destino do homem pelo fato dele servir e se entregar ao dinheiro. Algumas situações acontecem na nossa vida e a gente acaba perdendo o controle. Muitas vezes também acontecem alguns tipos de ocasiões e, nesse caso, como que eu posso dizer, imprevistos. Os imprevistos aparecem. Imprevistos sempre vão aparecer na nossa vida, de um jeito ou de outro. Isso é algo que a gente não pode evitar, isso é algo que a gente não pode mudar. E o problema do ser humano é achar que o tempo é servido diretamente para ele. O engano do ser humano é achar que o tempo, você pode pegar o tempo como fosse uma bolinha de massinha, e você formar ele na sua mão, e falar, tempo, agora você me serve. Só que o tempo todo nós somos escravos do próprio tempo. Você não consegue mudar as 24 horas. Você não consegue voltar aqueles 2 segundos que acabaram de passar. Então, a partir do momento que você se entrega achando que você é superior ao próprio tempo, aquele que te manipula e transforma você, porque com o tempo você envelhece. O tempo passa, as coisas mudam. A tecnologia chega. Hoje uma tecnologia que existe, amanhã pode não existir mais. Da mesma forma que quem diria que inteligência artificial conseguiria desenhar e recriar faces humanas que não existem. E hoje acontece. O tempo passa. E é uma ignorância o ser humano achar que ele pode formatar o tempo para servi-lo, para que ele possa servir ao dinheiro. E as situações aparecem. O tempo passa e de acordo com a sua vivência, de acordo com aquilo que você decide viver e acreditar, você entrega o seu coração para o dinheiro. E é estranho falar, né? Nossa, parece que o dinheiro é uma coisa pesada, é uma coisa estranha. E sim, o dinheiro é uma coisa pesada. Sim, o dinheiro é difícil de lidar. O dinheiro é perigoso para quem não sabe de onde ele veio e para onde ele vai. Então, por isso que eu disse, entender que Deus é o Senhor e dono de tudo que há nessa terra. E tem uma história muito famosa que o pastor já contou aqui várias vezes e hoje ela vai ser mais uma vez o exemplo da entrega verdadeiramente ao dinheiro. Ju, por favor. Números 22. A gente vai ler do 1 até o 31. Os filhos de Israel partiram e acamparam nas campinas de Moabe, do outro lado de Jordão, na altura de Jericó. Balaque, filho de Zippor, viu tudo que Israel havia feito aos amorreus. E os moabitas tiveram grande medo desse povo, porque eram muito numerosos, e andavam angustiados por causa dos filhos de Israel. Por isso, o povo de Moabe disse aos anciãos dos midianitas, agora essa multidão vai lamber tudo o que houver ao redor de nós, como o boi lambe erva do campo. Balaque, filho de Zippor, era o rei dos moabitas naquele tempo. Ele enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, para chamá-lo, dizendo, eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra e está morando perto de mim. Venha agora e, por favor, amaldiçoe esse povo, pois eles são mais poderosos do que eu. Talvez assim eu possa atacá-los e expulsá-los da terra, porque sei que a quem você abençoar, você será abençoado, e a quem você amaldiçoar, será amaldiçoado. Então os anciãos dos moabitas e os anciãos dos midianitas foram, levando consigo o dinheiro para pegar os encantamentos. Chegaram ao lugar onde Balaão estava e lhe transmitiram as palavras de Balaque. Balaão lhes disse, fiquem aqui essa noite, e lhes trarei a resposta, como o Senhor me falar.
Então os chefes dos moabitas ficaram com Balaão. Deus veio a Balaão e perguntou: quem são esses homens que estão com você? Balaão respondeu: Balaque, filho dos moabitas, o rei dos moabitas, filho de Zippor, enviou esses homens para que me dissessem: eis que um povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Vem agora e amaldiçoe esse povo. Talvez eu possa combatê-los e expulsá-los daqui. Então Deus disse a Balaão: não vá com eles, nem amaldiçoe esse povo, porque esse povo é abençoado. Na manhã seguinte, Balaão se levantou e disse aos chefes de Balaque: voltem para a sua terra, porque o Senhor não me deixa ir com vocês. Então os chefes dos moabitas se levantaram, foram a Balaque e disseram: Balaão se recusou a vir conosco. De novo, Balaque enviou chefes em maior número e mais honrados do que os primeiros. Eles chegaram a Balaão e disseram: assim que Balaque, filho de Zippor, assim diz Balaque, filho de Zippor, peço-lhe que não se demore em vir até aqui, porque eu o cobrirei de honras e farei tudo o que você me disser. Venha, pois, e por favor, amaldiçoe esse povo. Balaão respondeu aos oficiais de Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia transgredir o mandado do Senhor, meu Deus, para fazer coisas pequenas ou grandes. Agora peço que fiquem aqui também essa noite, para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá. De noite, o Senhor veio a Balaão e lhe disse: como aqueles homens vieram chamá-lo, levante-se e vá com eles, mas faça apenas o que eu lhe disser. Balaão levantou-se pela manhã, preparou a sua jumenta e partiu com os chefes de Moabe. Mas acendeu-se a ira de Deus, porque Balaão foi, e o anjo do Senhor se pôs por adversário no caminho dele. Ora, Balaão ia montado na sua jumenta, e 2 de seus servos iam com ele. A jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho, com a sua espada na mão. Por isso a jumenta se desviou do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la voltar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se num caminho estreito entre as vinhas, havendo muro dos 2 lados. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, encostou-se no muro e apertou o pé de Balaão contra ele. Por isso Balaão tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a esquerda, nem para a direita. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, deixou-se cair debaixo de Balaão. Balaão ficou irado e espancou a jumenta com uma vara. Então o Senhor fez a jumenta falar e ela disse a Balaão: o que foi que eu fiz para você já me espancar 3 vezes? Balaão respondeu à jumenta: foi porque você zombou de mim. Se eu tivesse uma espada na mão, mataria você agora mesmo. A jumenta disse a Balaão: não é verdade que eu sou sua jumenta? Não é verdade que eu sou sua jumenta e que você tem montado toda a sua vida até hoje? Será que tem sido o meu costume fazer isso com você? E ele respondeu: não. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho com a sua espada desembainhada na mão. Por isso Balaão inclinou a cabeça e se prostrou com o rosto em terra. Grande. Mas a verdade aqui é que Balaão já tinha uma ordenança a Deus. A história toda já traz essa entrega do coração do homem ao dinheiro. Balaão foi atrás do Senhor. O Senhor indica: Balaão, não vá com esse povo é abençoado, esse povo é meu. Você não vai fazer nada com eles, você não vai abrir a boca para amaldiçoar o meu povo. É simples, já era uma ordem dada. As pessoas foram embora, trouxeram pessoas mais importantes, talvez ali Balaão se sentiu coagido de alguma maneira. Não, eu vou falar com o Senhor novamente, mas a questão é que Balaão naquele momento se esqueceu de que ele estava servindo ao Senhor Deus. Ao Senhor Deus de que tinha dado uma ordem para ele. E nós hoje não temos um cenário diferente. O ser humano ainda assim, quando ouve a palavra do Senhor, quando ouve a voz de Deus, quando quer ouvir a voz de Deus, o ser humano, ele não sabe se curvar e entender que quando Deus diz não, é não. Principalmente quando estamos lidando com dinheiro. Por quê? O dinheiro paga a conta. Porque o dinheiro traz o alimento para casa, traz a roupa, traz remédios. E isso é bom. Mas o que o ser humano não consegue ver
É que o que nós achamos ser bom não é bom para Deus. Porque Deus não quer te entregar uma coisa nas suas mãos onde você se encha de dinheiro, você se alimente com tanto dinheiro ao ponto de você se esquecer dele. Ao ponto de você se esquecer de que você tem que servir ao Senhor. Balaão estava se esquecendo de servir ao Senhor. Por mais que Deus já tenha dito para ele, para não ir, Balaão, não vá, Balaão, não precisa ir, eu não quero que você vá. Ele volta novamente e pergunta para o Senhor, o que mais o Senhor quer? Deus não queria mais nada. Deus já tinha estabelecido a palavra dele ali e acabou. Não tinha um porquê mais progredir aquilo. Balaão continua, a palavra diz, o Senhor ficou irado, manda o anjo atrás, né? O anjo do Senhor vai até Balaão para, de uma maneira ou outra, tirar a sua vida. A jumenta tem os seus olhos abertos. Por um momento, acredito eu que por um momento, Balaão talvez tenha estranhado a situação. Alguma coisa está acontecendo. E muitas vezes na nossa vida, muitas vezes na nossa vida, as coisas estão acontecendo. Mas em nenhum momento nós estamos com o nosso coração sensível para perceber algo de errado. Já que Balaão conviveu a vida toda dele com a jumenta, montando nela o tempo todo, de cima para baixo, sobe morro, desce morro, sobe morro, desce morro. Alguma coisa está errada com essa jumenta. Poxa, alguma coisa está errada com a minha vida. Não está legal. Poxa, isso não era para ter acontecido. É a sensibilidade. Falta a nós a sensibilidade de entender muitas vezes o que Deus diz. O Senhor, Ele é dono de tudo. Você é filho dele. Em nenhum momento o pai vai querer ver o filho desamparado. Não tem um pai, uma mãe aqui nessa noite, que se o seu filho te pedir uma coisa com tanto carinho e você vê os olhos brilhar, que você não vai entregar. Eu falo por experiência própria. E não porque eu sou um pai mole, mas porque, cara, é prazeroso você ver a criança correndo atrás de você. Papai, eu quero. Não tem como, é irresistível. E Deus também, Deus quando olha para nós, deixa eu só liberar esse cara aqui, que e às vezes ele trava sozinho. Deus, quando nos olha pedindo alguma coisa para Ele, você acha que o coração de Deus também não se alegra? Poxa, você está indo atrás do Pai. E com bom coração. Nós sabemos quando a criança está pedindo alguma coisa para alguma coisa errada. Nós sabemos quando a criança tem uma segunda intenção. Por exemplo, uma coisa boba. A gente sabe que na hora do jantar a criança vai querer ir atrás do doce. Mas não pode. Tem que jantar primeiro. Deus sabe que muitas vezes nós queremos aquilo em busca do doce, esquecendo o alimento verdadeiro. E aí que está o ponto. Deus sempre vai nos tratar como o verdadeiro pai tem que tratar o seu filho. Já pensou se hoje, na sua consciência, da maneira que você vive a sua vida, tudo que você fizesse, Deus te entregasse, tudo que você pedisse, Deus te entregasse. E aí se coloque num ponto. Existem pessoas hoje que se ela ganha 100, 20% é o suficiente para ela poder gastar. E ela entende que os 80% ela guarda. Ou seja, se você ganha 100, você gasta 20 e você sabe que os 80 que sobraram, você vai conseguir guardar. Se a pessoa tem o controle e a consciência de que com 100 ela consegue gastar 20, quando ela tiver 100 mil, ela vai conseguir gastar somente 20 mil. Quando ela tiver 1 milhão, ela vai conseguir gastar somente 200 mil. E qual que é o problema disso? Que as pessoas acham que quanto mais zeros dentro da sua conta, a sua vida vai se resolver. A verdade é que não, filho. Quanto mais dinheiro você tiver dentro da sua conta, pela sua inconsciência e incapacidade de entender que você ainda não tem o controle sobre isso, porque alguma coisa pode acontecer no meio do seu caminho, não vai adiantar. Podem ter quantos zeros você quiser dentro da sua conta. Se você não souber de onde vem e para onde vai e de quem esse dinheiro pertence, você vai se atolar. E não adianta a quantidade de dinheiro. Tem tanta gente hoje, cara. Teve um estudo há um tempo atrás, isso na época que eu saí do ensino médio. Hoje, imagine hoje, isso já faz uns 10 anos. Que era um índice muito alto de jovens com 18 anos saindo do ensino médio com nome sujo. Sem trabalhar, dependendo dos pais o tempo todo. Hã? Então, aí, e ainda tem essa, né? Ah, vai na loja aqui de roupa, faz o cartão da C&A, faz o cartão da Riachuelo e compra, e beleza.
Daqui a pouco tá com 2.000 reais devendo no... É o quê? Oh. Pois é, ainda bem que não são eles que fazem isso, né? Ainda bem. Aí que tá, é o próprio ser humano que faz isso. E daqui a pouco o jovem tá com 2.000 reais devendo e não trabalha. Cara, não tem cabimento. E aí que tá o ponto. É falta de consciência. É falta de entendimento. E tem gente que não se curva em entender que realmente tem problema. Infelizmente acontece. Tem gente que tem problema com dinheiro. É uma verdade e é triste isso. Mas, ao mesmo tempo que a pessoa sabe que ela tem problema, em nenhum momento ela busca ajuda. Em nenhum momento ela curva o seu coração. Em todo tempo o coração dela é fechado. Em todo tempo o coração dela é duro. Em todo tempo ela pode por si própria. Ela quer o tempo aqui, ó, na mão dela. Mas em nenhum momento ela abre mão do tempo para se entregar para Deus. E aí que tá. Então, por isso que eu falo, não adianta, a quantidade de zeros na sua conta não vai mudar a sua realidade. Se você é a pessoa que tem o controle e entende que os 20% que você consome vai ser 20% pelo resto da sua vida, cara, 1 milhão na sua conta não vão mudar os seus caminhos. Agora, infelizmente, o cenário não pode ser diferente. Com Balaão, não se muda. A história é tão antiga, mas ao mesmo tempo ela se renova todos os dias. Aí entra a palavra do Senhor. A palavra do Senhor se renova todas as manhãs. Da mesma forma nas coisas boas, da mesma forma as coisas do passado que aconteceram com as pessoas também. No final nós vemos, Balaão acaba sendo morto. Entende? Pela sua entrega ao dinheiro, Balaão acaba sendo morto. Ele esqueceu do qual que era o caminho. E ele era um servo escolhido de Deus. Balaão tinha o poder de abençoar, Balaão tinha o poder de amaldiçoar. Não muda o cenário da igreja hoje também. É a mesma coisa do que nós temos aqui. Balaão não colocou Deus, mas sim o dinheiro em primeiro lugar. Os interesses próprios foram maiores do que a ordem de Deus. E aqui, cara, é um pouco duro falar isso, né? Mas aqui nós aprendemos a como não ser um servo como Balaão. Um servo que visa o que Deus tem para dar. Mas não quem é o Senhor de verdade. Buscam aquilo que o Senhor pode entregar, porque Ele é o dono da prata, Ele é o dono do ouro, Ele é o dono de tudo. Mas quem é Deus, afinal? O que Deus tem para te oferecer? O que Deus fala com você quando você está no secreto? Quando você está triste, quando está difícil? Cara, e eu vou jogar uma para vocês aqui. Eu venho de um turbilhão de sentimentos desse final de semana, que esse domingo eu fiquei totalmente diferente do que eu sou. E eu até agora eu ainda estou tentando entender tudo o que está acontecendo comigo. Mas não teve nada mais prazeroso do que, vai parecer estranho, me peço desculpas, mas de entrar no banho, apagar a luz e cantar ao Senhor e chorar, e chorar, e chorar. Porque ali foi uma entrega tão grande de conexão com Deus, de poder falar, Senhor, eu estou um bagaço por dentro. Não sei o que está acontecendo, eu não sei o que o Senhor está querendo de mim, mas te agradeço. E chorar. Eu acho que acho que a conta desse mês vai vir uma porrada, porque eu passei um tempo no banho. Chorando muito, porque é incrível quando mesmo no meio da porrada, quando mesmo no meio da dificuldade, quando a sua casa está caindo, Deus não tira a mão da sua cabeça. Deus em nenhum momento Ele te abandona. Em nenhum momento você vê Deus simplesmente te deixando a Deus dará. E isso é magnífico, cara. Isso é magnífico. Isso é gostoso, porque quando você serve ao Senhor, quando você entrega verdadeiramente seus caminhos, você cumpre o seu desejo do seu coração. Assim como a Bia contou aqui. É uma vontade dela gigantesca. E um adendo com você, eu compactuo muito com isso. É um sentimento tão gostoso, tão prazeroso de uma servidão ao Senhor, que não tem nada nesse mundo que possa substituir. E é a verdade. Seja no dizimar ou no ofertar, seja no você trabalhar na obra do Senhor, seja você se entregar verdadeiramente ao que Deus tem para você. A maior e melhor sensação desse mundo não se compara à servidão a Deus. O departamento cantou 3 músicas hoje incríveis, e as 2 últimas, A Menos de Mim e A Tua Graça Me Basta. Eu estava aqui sentado e as palavras, a harmonia da música. E eu sou um cara que eu venho do rock desde
Cara, eu tenho uma lembrança muito louca na minha cabeça, que eu me vejo, até hoje assim, né? Até hoje, eu não sei porquê, mas eu ainda consigo me ver deitado num berço, eu via os brinquedos do berço, eu ouvia o meu pai e um tio meu conversando, e uma música tocando, e hoje é a minha música favorita. E eu adoro, eu tenho uma coisa que não sei explicar, é gostoso de ouvir, mas eu nunca me imaginei adorando a Deus, me entregando ao Senhor de uma maneira, e não tem música, não importa, você pode procurar em qualquer lugar, pode ser a música mais técnica que exista, pode ser a melhor sinfonia, não importa, pode ser a melhor música que Beethoven tenha composto, não existe nada melhor do que um louvor verdadeiro a Deus. Cara, é algo extraordinário, é um sentimento incrível, e é uma maneira de você servir ao Senhor. E aonde entra o ponto, é não servir ao dinheiro, mas você fazer com que o dinheiro que você recebe, você faça ele servir a Deus. Porque no final de tudo, esse dinheiro já é do Senhor. A questão é que nós não temos, nós podemos ter, mas muita gente não quer ter a capacidade e consciência da transformação que o dinheiro pode fazer. Ele pode transformar a sua quanto a vida de qualquer outra pessoa. Mas acima de tudo, se você entregar esse dinheiro verdadeiramente da mesma maneira que o Senhor te entrega nas mãos. Porque o Senhor te entrega ele de uma maneira como um dom para você abençoar e fazer a diferença. A questão é que nós usamos o dinheiro que é dado de Deus para nós de uma maneira de bênção, e ele tem o poder de fazer algo fantástico na vida de alguém, e nós mudamos totalmente o destino dele. E aí não adianta depois olhar e falar, poxa Senhor, o que está acontecendo? O Senhor está te entregando toda vez algo diferente, algo para você fazer a diferença, porque no final não é seu, é dele. E quando você entende o que você tem, é tudo do Senhor, cada vez mais ele te entrega. Porque não tem validade para nós. O que vale é a presença do Senhor, o que vale é a manifestação do Espírito, o que vale é você ver uma vida ser transformada. Através dos recursos que o Senhor te entrega. Esse aqui é legal. Vou até tomar uma água aqui. Ju, coloca para mim, por favor, Ageu 2. No segundo ano do reinado de Dário, no 7º mês, no 21º dia do mês, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: Fale agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao remanescente do povo, dizendo: Quem de vocês que tenha sobrevivido contemplou este templo com sua primeira glória? E como vocês o veem agora? Por acaso não é como nada aos olhos de vocês? Mas agora o Senhor diz: Seja forte, Zorobabel. Seja forte, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. E vocês, todo o povo da terra, sejam fortes, diz o Senhor, e trabalhem, porque eu estou com vocês, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a aliança que fiz com vocês, quando saíram do Egito, o meu espírito habita no meio de vocês. Não tenham medo. Pois assim diz o Senhor dos exércitos: daqui a pouco, mais uma vez, eu farei tremer o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações, e serão trazidas as coisas preciosas de todas as nações, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Não tenha medo. Vai dar porrada, vai ser difícil. Às vezes vai faltar. Mas é dele. Dele é a prata, dele é o ouro. E você não precisa se preocupar em ficar correndo atrás disso. Se preocupe em ir atrás daquilo que o Senhor te entregar nas suas mãos. Daquilo que Deus te pedir. E faça com o maior prazer do mundo. Porque não tem nada mais gostoso do que servir ao Senhor. Porque Ele é o dono de tudo. Grave na sua cabeça que por
por você ser filho de Deus, você é o herdeiro dele. Você herdará tudo que ele tem. Então não cabe a nós guardar isso no coração. Não cabe ao homem querer ser o servo, o escravo do dinheiro, sendo que nós somos filhos do Deus que é dono do dinheiro. Sendo que nós somos filhos do Deus que é dono do tempo, que ele é dono de tudo. Ele é seu dono. E ele poderia te chamar de escravo, mas não, ele preferiu te chamar de filho. E como ele faz isso? Entregando o filho dele para morrer por você, porque se fosse por você, você não seria nada. Se fosse por mim, tão pouco ainda. Só que ao mesmo tempo, a todo tempo, nós queremos servir ao dinheiro de uma maneira que não é necessário. Cara, eu pensei muito se eu ia falar isso, porque eu particularmente não gosto de ficar falando muita coisa, principalmente dos outros. Eu gosto de falar de mim. De mim como exemplo de pessoa que eu não sou. Eu não sou uma pessoa de exemplo. Eu não sou uma pessoa de exemplo para você olhar, eu quero ser igual a você. Não, filho, não queira. Não seja. Eu faço muita coisa errada, discuto muito com ela, brigo muito com meu filho. Quantas e quantas vezes eu estou dirigindo, às vezes eu falo umas besteiras que eu não devo falar. Antigamente eu tinha o hábito de abaixar o vidro do carro e discutir com a pessoa estando aqui. Hoje eu já não baixo mais. Cara, veio uma transformação gigantesca na minha cabeça que, por Deus, é algo assim. Você decide entregar verdadeiramente aquilo que você sabe que é ruim em você, que dói. Senhor, isso é horrível dentro de mim, eu não gosto, isso não me faz bem. E o Senhor vem e traz um monte de situações. E você fala, mas eu falo que não está bem, você me traz isso. Como que eu vou fazer? E aprende. É louco isso, mas aprende. Aprende, cara, é fenomenal. E detalhe, tá? Tudo que eu estou falando aqui não está aqui. Por isso que eu falei, eu não sei. Eu só deixei. E foi algo que queimou muito forte. Então, quando eu pensei em falar sobre o que eu vou falar agora, Deus mexeu muito. E eu fiquei, Senhor, eu devo falar? Será que é bom? Será que não é? Mas eu vou contar sobre minha experiência. Hoje eu sou sócio de uma empresa com mais 4 pessoas. Mas eu não queria. Eu sempre tive um sonho. E Deus sabe qual é esse sonho. E eu tive uma briga muito grande com Deus por conta disso, porque desde quando eu entrei para a igreja, eu nunca... Assim, eu entrei para a igreja sem trabalhar, sem ter filho, sem ter esposa, sem ter nada. Eu vim para a igreja porque meus pais estavam se separando e foi o lugar que eu busquei refúgio. E aí depois eu vi Deus trabalhando, eu vi meu pai voltando para casa, eu vi as coisas acontecendo. E eu não queria sair. Eu não queria sair daqui de dentro. Eu passava de quantas e quantas vezes a gente virava madrugadas aqui fazendo tantas coisas e era um prazer gigantesco. Mas eu não percebia que eu estava me escondendo de Deus. Porque eu estava deixando meus pais. Eu fiquei tanto tempo aqui dentro que os meus pais viajaram, meus pais passeavam e eu não estava junto. E até eu ouvi, abriu minha cabeça e falou, cara, você tem que estar com seu pai e com a sua mãe. Isso foi difícil para mim, porque eu vim de uma família que nunca, assim, eu não tenho pais de evangelho. Eu não vim do evangelho, eu não vim de um berço. E eu gostaria muito que isso tivesse acontecido comigo. Mas, graças à igreja, e graças a ICEM, e não dando méritos a ICEM, mas sim dando méritos a Deus, porque Deus fez com que a ICEM estivesse fundada até hoje. E, cara, é o que foi dito domingo. A ICEM é uma igreja que vai alcançar jovens e adolescentes, sim, em nome de Jesus. E isso vai acontecer de uma maneira ou de outra. E não adianta, o homem não pode mudar isso. E eu, naquela época, eu era uma criança. Por mais que eu tivesse meus 18 anos, eu era uma criança. Porque a maneira com que todas as coisas aconteceram na minha casa, a família evangélica que eu tive foi a ICEM, no todo. A família evangélica que eu tive foi a ICEM. E continua sendo. O meu filho cresce hoje num berço evangélico, graças ao que a ICEM tem proposto. Volta de novo aqui, foi dito domingo. E por que eu estou falando tudo isso? Porque eu me entreguei tanto ao Senhor, que chegou um tempo que eu não sabia quem era Deus. Por mais que estava tocando aqui, por mais que estivesse tendo os momentos com o discipulado, por mais que tudo estivesse acontecendo, eu, Lucas, não sabia quem era o Senhor. Até que o momento eu decidi, não, está na hora de mudar. E aí eu comecei a bater de frente com muita coisa, e ainda continuo batendo de frente com muita coisa.
Essa mudança que eu falei para vocês, que eu tive de humor repentino assim, é uma briga constante que eu estou tendo dentro de mim. E é algo que eu estou trabalhando muito forte. Enfim, hoje, como um servo maduro, eu tenho a minha empresa. Mas como eu falei, eu não queria ter minha empresa. Eu quis ir atrás do meu sonho. Mas Deus já me anunciou. Eu já tive um anúncio por parte de Deus dizendo que esse sonho vai chegar. Mesmo que hoje seja uma empresa. Deus já me deixou claro que isso vai acontecer. E o cenário que eu tive, e é aí que entra um choque de realidade dentro de mim. Porque eu tive um debate muito forte com as pessoas em que hoje eu não abro mão dos meus domingos. Eu não gosto de abrir mão dos meus domingos. Eu não estou aqui em cima, eu tive um problema no ombro, mas a Isabela sabe. Domingo eu não gosto de fazer nada. Eu não gosto de sair, eu não gosto de ir pro shopping. Vamos almoçar fora? Não. Vamos fazer não sei o quê? Não, eu não vou. Cara, eu não gosto. Porque eu gosto de dedicar o meu tempo aqui. Eu gosto de me preparar para estar aqui. Não é novidade para ninguém. Eu adoro chegar aqui 2 horas da tarde. Se eu puder chegar aqui meio-dia, eu chego. Só que hoje eu não posso porque eu tenho meu pequeno, senão vai dar uma confusão em casa que não vai ser legal. Enfim, tudo bem. E aí, nesse debate todo, por não abrir mão dos meus finais de semana, do meu domingo, porque eu dedico ao Senhor, eu ouvi uma palavra de uma pessoa que se diz também ser servo do Senhor. E ele disse assim: cara, mas hoje nós somos donos da empresa. Eu também sou da igreja. Eu também estou indo trabalhar, eu também estou deixando a igreja. E aí você começa a observar que a pessoa que diz também ser a servo do Senhor, ela abandona o filho, ela abandona a esposa. E algo que me deixou assim totalmente em choque foi você olhar e você ver assim, o cara passa a semana toda fora de casa, chega numa sexta-feira à noite e ele está correndo atrás do dinheiro. E ele pega um carro e viaja mais 300 quilômetros para fazer dinheiro. E aí eu olho e fico, cara, aonde? E eu entendo de verdade que isso é um problema, que o ser humano ele é duro. O ser humano ele é complexo ao ponto de ele não entender que ele está servindo ao dinheiro de uma maneira que ele não tem que servir. E aí você olha e você fica, cara, cada vez mais nós precisamos mudar o nosso coração. E não cabe a mim chegar nele e falar, e apontar o dedo e falar, você está errado por isso, isso, isso. Porque até então eu não tenho autoridade sobre a vida dele para isso, porque nunca foi me dada. Então, nessas situações, fica o entendimento de que os problemas dentro do coração do ser humano existem. E que cabe a nós olhar isso como exemplo dentro da igreja e mudar a nossa cabeça. E não deixar com que nós sejamos igual às pessoas de fora. Isso é um exemplo que nós devemos seguir e não querer apontar o dedo. Não querer ser o juiz, assim como tem o juiz na cabana. Não queira ser o juiz da cabana. Porque não há nada mais doloroso do que você ter que sentar e julgar os próprios atos, sendo que você também comete os mesmos. Nós usamos isso como exemplo, mas não como definição de autoridade para você querer interferir na vida do outro, a não ser que essa pessoa te peça. E isso foi muito forte para mim, porque e nós entramos numa briga bem, bem complexa com isso. Que no final de tudo ainda ficou tudo bem, todo mundo riu, deu risada, ficou legal, mas se eu não coloco o meu Deus acima de tudo e qualquer coisa, porque Ele é dono de tudo, qualquer coisa vai ser mais do que Ele. E Deus não pode ser menor do que qualquer coisa nas nossas vidas. Deus não pode ser menos. Deus não pode ser menos do que o seu filho. Deus não pode ser menos do que a sua esposa. Deus não pode ser menos do que o seu trabalho. Porque você vive sem um trabalho, sem uma esposa. Eu casei com 20 anos. Poderia ter casado com 30, com 40, ainda estaria vivo. Mas eu não vivo sem meu Deus. Eu não vivo sem a entrega que eu tenho, porque dá para Ele todos os dias. Por mais que muitas vezes eu seja aquele servo que muitas vezes não merece nem a misericórdia, o Senhor está ali o tempo todo. O Senhor está o tempo todo fazendo. E aí, ela me traz uma palavra que está em Mateus 6,33. É isso aí. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhes serão acrescentadas. Ju, coloca 1 Timóteo 6,
por favor. A gente vai ler do 1 ao 12, faltam 11 minutinhos. Todos os servos que estão debaixo de jugo considerem-se dignos de toda a honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam difamadas. E só uma coisa, só lembrando que o Senhor aqui, que está em minúsculo, é o dono, tá? É o dono do escravo, não é o Senhor Deus. É o dono do escravo, tá bom? 2, Ju, por favor. Também os que têm Senhor crente, não o trate com desrespeito, porque é irmão. Pelo contrário, trabalhem ainda mais, pois ele que partilha do seu bom serviço é crente e amado. Ensine e recomende essas coisas. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, esse é orgulhoso e não entende nada, mas tem um desejo doentio por discussões e brigas a respeito de palavras. É daí que nasce a inveja, a provocação, as difamações e as suspeitas malignas. As polêmicas sem fim da parte das pessoas cuja mente é pervertida e que estão privadas da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa algumas podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e atormentaram a si mesmo com muitas dores. Mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso. Siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você também foi chamado e da qual você fez boa confissão diante de muitas testemunhas. Até o 12. Até o 12, tá bom. Esse trecho, ele tem uma tradução. Eu vou puxar aqui. Acabou o telefone. Não tem problema. Não tem problema. Não, ainda bem que foi o telefone, né? Então, 6:12, deixa eu abrir aqui. Se duvidar, vai até abrir na mesma página que eu estava lendo. Né? 6 mesmo saiu. Perfeito. Mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso. Viva uma vida correta, de dedicação a Deus, de fé, de amor, de perseverança e de respeito pelos outros. Corra a boa corrida da fé e ganhe a vida eterna. Pois foi para essa vida que Deus o chamou, quando você deu seu belo testemunho na fé, na presença de muitas testemunhas. Quando você se entregou ao Senhor nas águas que você desceu e você foi testemunha. E quantas pessoas te viram? Você foi testemunho dele enquanto as outras pessoas foram testemunhas de você. É o que diz aqui em Timóteo. O dinheiro é a raiz, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Para quem ama o dinheiro. Mas para quem ama a Deus, o dinheiro ele é só o caminho para fazer tudo o que tem para acontecer. Então, portanto, de coração, tem muitas pessoas que elas não se consideram ricas por não ter dinheiro. Mas a riqueza não é o dinheiro que você tem. A verdadeira riqueza é você ter a certeza de que você está deitando a sua cabeça num travesseiro e você tem a sua casa, você tem comida, abrigo, saúde. Você é rico em inúmeras coisas. Tem gente que não se sente porque não tem. Só que tem muita gente que nem se permite ter o Espírito Santo habitando dentro de você. E como você quer aquilo que é de Deus se você não permite que o próprio Deus habite dentro de você? O que nos cabe é isso. É realmente entregar o nosso coração ao Senhor de tal maneira que Ele transforme a vida do outro. Mas que em nenhum momento nós sejamos escravos de algo que é dele. Porque Deus não nos criou para sermos escravos do Senhor. E sim para sermos filhos. Da mesma maneira que o filho dele veio. Pastor, está entregue.